Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um material que chegou nas bancas agora e pode estar chamando a atenção de muita gente, pode ter um furor pela revista, mas segura a onda, porque pode não ser isso tudo. Pelo menos pra mim não foi. E o material é esse daqui, ó, Venom número 1, a nova revista bimestral da Panini que traz a nova fase do Venom, dessa vez escrita em parte por Al Ewing após os eventos lá do Rei das Trevas, que prometeu muito e pouco entregou, né? Afinal de contas, Donny Cates, para quem acompanha o canal, sabe que a partir de agora eu tenho um problema com Donny Cates. Não de agora, mas já há algum tempo. Donny Cates fez todo aquele bafafá, aquele evento, e acabou que tinha muita fumaça e pouco fogo. O material foi mediano, mas após o fim de Rei das Trevas e a conclusão da fase do Donny Cates, a gente tem uma passagem de bastão. Al Ewing, que escrevia o fantástico material do Hulk, ele estava fazendo Imortal Hulk, material que foi concluído aqui pela Panini, ele passa a ser o escritor do Venom, e o Donny Cates vai lá destruir o Hulk, que tá um negócio horroroso. Tem o review aqui da revista Avante Vingadores número 1, que tem o início da fase do Hulk, do Donny Cates, e sim, é uma porcaria. Ah, a verdade é essa, cara, é um troço ruim. Dá uma olhada lá no review se tu quiser. Só que aí eu fico na esperança, porra, tá vindo agora o Venom do Al Ewing, que é um cara que eu tô respeitando bastante o material dele, com a arte do Bryan Hitch, que é um cara que eu já respeitei muito. Não respeito mais tanto, brincadeiras à parte, tá? Mas é um cara que eu já tive muito apreço pela arte dele. Eu falei, porra, isso é algo que eu vou dar uma olhada. Então chega nas bancas isso daqui, e obviamente eu ia pegar para trazer para vocês, tá? Então, Venom número 1, material que é a nova revista bimestral, como eu disse, tá? É porque essa daqui é de outubro e a próxima está prevista para dezembro, então as contas são simples. O material tem 128 páginas de quadrinho ao preço de R$ 32,90, trazendo as 3 primeiras edições de Venom, sendo que a número 1 é uma edição maior, tá? Ela tem quase 50 páginas. O volume 2 e 3 são normal. A gente ainda tem Carnage Forever número 1, que são 2 historinhas curtas aqui e tal, que a gente vai falar sobre isso. E ainda tem 3 páginas do Marvel Voices Legacy, que é literalmente 3 páginas, tá? Uma historinha aqui que a gente também vai falar. Capa com efeito em verniz, padrão básico da Panini. Aqui uma quarta capa bem bacana do Carnificina, tá? Cara... E a gente tem o meu balão sendo furado, tá? Vamos lá. Donny Cates fez todo aquele estardalhaço de Rei dos Simbiontes com o Nu, veio pra Terra, porra, o negócio parecia que ia ser uma coisa fantástica e tudo mais, o evento começou até legal, desandou bastante, foi concluído de qualquer jeito, e agora a gente tem Ed Brock, o Venom, se tornando o deus dos simbiontes. Ele assume o lugar do Nu, e ele se torna essa entidade cósmica, poderosíssima, que controla esse universo que tem uma espécie de coletivo de colmeia, assim, consciência de colmeia, que eles conseguem se comunicar e tal, enfim. Esse cara agora é o novo rei dos simbiontes. E ele chega com a proposta de deixar de ser um vilão. Afinal de contas, o Venom já não é vilão há muito tempo. Um dos motivos que foi estragando o personagem, pro meu gosto, há muito tempo, foi que agora o Venom é bonzinho, né? Então o Ed Brock tenta limpar a barra dos simbiontes pelo universo. Afinal de contas, eles destruíram vários planetas ao longo da galáxia, eles estão há milhares de anos tocando terror, porque eles são literalmente parasitas e tudo mais. Então a gente tem agora o Ed Brock querendo mostrar que eles são bonzinhos. Eles podem ser pessoas melhores. Nós vamos fazer os simbiontes se tornarem... Isso daí já não é tão legal assim, mas tudo bem, a gente compra a ideia. Então a gente tem o Ed Brock conseguindo transportar a consciência dele para corpos, né? Na verdade, para esses simbiontes que estão pelo universo e fazer até comunicações telepáticas, digamos assim. Ele consegue coordenar grupos de simbiontes, como a Jean Grey ou o Professor Xavier coordenam os X-Men e tudo mais através de elo telepático. Então essa é a premissa inicial. Ed Brock está pelo espaço, fazendo missões com os simbiontes para tentar mostrar que eles podem ser bonzinhos. Isso se inicia de maneira razoavelmente interessante, tá? Razoavelmente porque não é exatamente o que eu gostaria de ver, aí é problema meu, concordo, mas ok, vamos lá. O Al Ewing começa a desenvolver isso de maneira até legalzinha e tal, e aí ali dentro da história alguns pontos começam a ficar mais interessantes. Numa primeira missão que aparece aqui, do Ed controlando esses corpos, né, esses outros simbiontes, começa a aparecer alguns mistérios
que a gente vê muito, para quem leu muitos livros de Stephen King sabe do que eu tô falando, mas isso é uma coisa que acontece muito em alguns filmes, em algumas séries, que é o seguinte: te dá uma deixa do que vai acontecer lá na frente, te dá uma pista e te deixa com a pulga atrás da orelha. Vou dar um exemplo aqui qualquer, tá? Que não é o que acontece aqui. É um personagem que tá ali junto com os outros, a gente vê uma cena assim, o cara morre. Aí tu fala, caralho, fulano morreu, cara. Só que aí a história volta, vão te contar 2 semanas antes. E aí tu fica naquele desespero, porra, como é que esse cara morreu? Vamos acompanhar essas 2 semanas. Então, a gente tem um vislumbre de algo que vai acontecer, a gente tem algumas pistas de algumas coisas que podem acontecer, muito misteriosas, existe um mistério ali, que é bacana. E, porra, tá bom, isso aqui parece legal. Isso eu tô falando da primeira edição, tá? Não vou entrar em spoiler de nada aqui, é só pra gente ter uma ideia. Ao mesmo tempo, a gente acompanha em paralelo a história do filho do Ed Brock. Ok, ele tem um filho lá, que tem um poder de controlar lá também os simbiontes, enfim. Vai tudo lá no Rei das Trevas, tá? Mas o que importa, mesmo que você não esteja ganhando nada, o Ed Brock tem um filho, tá? Então ele tem um filho, e o Venom mesmo, o simbionte que possuiu o Peter Parker e que possuiu o Ed Brock por tanto tempo, ele agora não tá ligado diretamente ao Ed Brock. Afinal de contas, o Ed Brock agora é uma outra entidade. O Venom, ele tá lá meio protegendo o garoto, meio fazendo o que quer pela cidade, mas isso não fica muito claro exatamente como está acontecendo. Então a gente tem esse outro núcleo que é na Terra, com o filho do Ed Brock ali, tendo problemas na escola. Cadê meu pai? Eu tô com saudade do meu pai. Teu pai agora deu de simbionte, rapaz, ele não vai ficar tomando conta de você. Algo assim, mas enfim. A gente tem esse outro núcleo que pouco acrescenta, tá? Mas que também tem um momento interessante durante a história do All Will. Acontece um evento ali que começa a preparar uma história que a gente fala, porra, isso pode ser legal. Tem algumas deixas interessantes, alguns mistérios, tem uma galera querendo combater o Venom, fala, cara, os caras vieram aqui, o Nu veio, destruiu tudo e tal, e a gente vai deixar o Venom ficar por isso mesmo e tal? Não, a gente tem que combater. Se inicia alguma coisa de maneira razoavelmente interessante, até o fim da primeira edição. Essas 50 primeiras páginas, eu confesso, longe de ser brilhante, longe de ser um negócio que eu falo, cara, porra, eu preciso continuar lendo isso de qualquer jeito. Mas tava assim, ok, é a primeira edição. Vamos lá, vamos para a edição 2 e 3. Só que a gente vai para a edição 2 e 3 e aí os problemas aparecem. Porque a Will sai do roteiro. Eu não sei exatamente como vai ser essa escala, tá? Eu não sei se ele vai ficar intercalando o roteiro junto com o Ram V. Ele não tá tomando conta de tudo aqui, não. Então ele pode ter dado o plot inicial, ele pode estar controlando, ele pode estar o showrunner da parada, ele tá controlando a história base, mas o Ram V vai entrar em algumas, eles podem literalmente estar alternando no controle do material. Mas a edição 2 e 3 tem o roteiro do Ram V. E aí a gente já tem uma queda muito grande, porque eu comprei a revista, tá? E eu comprei a proposta como eu vou ler a história do Ed Brock, Deus dos Simbiontes. E a partir da edição 2, a edição 2 e 3 não tem Ed Brock, não tem Deus dos Simbiontes. E a gente começa a ir pro chato núcleo do filho do Ed Brock. E eu acompanho 50 páginas seguintes sem desenvolver nada do que teve antes. Obviamente que tudo isso pode ser desenvolvido e ter um estouro da boiada a partir da 4ª edição e ficar completamente fantástico. Mas estou dizendo que eu tive a edição 2 e 3 de um negócio que pouco me agradou, pouco acrescentou. Ram V faz um trabalho de botar mais lenhas na fogueira de uma coisa que tá faltando me animar de algum jeito, cara. A revista do Venom, Deus dos Simbiontes, tem que me trazer mais coisa. E até questões de ação e tudo, tem que me trazer mais coisas convincentes para dentro desse universo. Eu acho que a revista tem até um mérito de sair de alguma coisa muito básica e muito óbvia, tá? Mas ainda assim ela não me agradou tanto. Eu não comprei tanto a ideia do que foi apresentado aqui. Então o trabalho aqui ainda não me pegou. E aí entra o grande ponto, cara. É R$32,90. Eu não sei se eu estou disposto a gastar mais R$32,90 para tentar ver se vai dar alguma coisa. Começa a ficar complicado. Ainda tem o fato de eu não saber se a próxima revista
vai trazer também só o material do Venom, ou se isso aqui realmente vai virar meio um mix com revistas também do Carnificina, que eu não tenho nenhuma vontade de ler Carnificina. Carnificina, eu tive dois pequenos momentos de interesse pelo Carnificina quando eu era moleque e estava começando a ler. Quando saiu a Maximus Carnage, literalmente nos quadrinhos, eu peguei lá aquele material, era legal, que tinha uma porradaria e tudo mais, um monte de... E quando saiu o jogo de Super Nintendo, que eu comprei, e era uma possibilidade de eu jogar com o Homem-Aranha, jogar ali um negócio interessante, os chefes eram os simbiontes, era um negócio legal a beça. E acabou, o meu interesse no Carnificina acabou ali. Eu não acho nada demais nesse personagem, não é um personagem que me cativa, não é um personagem que eu acho tão interessante assim. Eu não quero ler mais nada. O único simbionte que eu ainda aturo é o Venom, cara. Toda a família simbionte pouco agrega pra qualquer coisa. E eu não quero ver um mix disso, mas de jeito nenhum. Então eu acho que a história tem pontos que podem ser interessantes, mas não me pegou. Eu não vou chegar aqui e dizer que a revista é horrorosa, que a revista não vale de jeito nenhum, que o material é uma merda, nada disso, até porque eu achei a primeira parte ali do Al Ewing com pontos interessantes. Mas não foi ali amor à primeira vista, não foi algo que eu falasse, aqui tem alguma coisa que eu quero continuar de verdade. Não foi. Não é o título, então, que eu vou falar pra vocês. Cara, passa longe disso, você tá jogando dinheiro fora. É um título que eu vou te falar. Tu gosta do Venom? Tu gosta da proposta? Tu curtiu o material? Tu curte esse tipo de ideia aqui do que eu tô te passando aqui por alto, sem nenhum spoiler, desenvolvendo aqui por alto mesmo? Tu curte, tu quer ver isso? Beleza, investe na número 1 e vê qual é. Se você achar que essa passagem das duas edições do Run V vale a pena, manda pra frente e continua comprando. Pra mim, realmente, não é o tipo de material que eu quero ler. Não é o tipo de inovação de personagem. Não é isso que eu quero ler, tá? Tem coisas aqui que podem ser interessantes, mas não me pegou. O outro ponto, e aí é o que eu falei do Bryan Hitch. Bryan Hitch era um cara que eu amava, cara. Quando eu li o Supremos a primeira vez, porra, sei lá, quase 20 anos atrás, sei lá. Porra, eu falei, cara, que arte é essa, cara? Porra, o Bryan Hitch é foda e tudo mais. Só que o Bryan Hitch, cara, ele foi perdendo conceito comigo. O Bryan Hitch, eu comparo ele um pouco, talvez, com o John Romita Jr. Vai ter gente que pode tacar pedra em mim aqui e tudo mais. Que eu, nos anos 90, eu amava o John Romita Jr. Eu falava, cara, que arte sensacional. Porque eu comecei a ler Homem-Aranha pegando aquela fase... Uma fase que eu comprava, assim, toda a revista, todo mês direitinho, ali na banca e tudo mais. Eu tava acompanhando fielmente as revistas. Foi a fase da reta final da revista em formatinho da Editora Abril, que era com a arte do Romita Jr. E aí eu fui pegando outros materiais em sebos e tudo mais, de Super Aventuras e outras edições de Grandes Heróis Marvel com a arte dele, eu passei a gostar e apreciar bastante. Só que aí tem o fator DC na vida desses dois caras. Aquela Liga da Justiça, aquele projeto do Bryan Hitch na Liga da Justiça foi um negócio, assim, muito qualquer coisa, com uma arte muito esquisita, mal feita, mal trabalhada. Eu perdi muito do tesão pela arte do Bryan Hitch naquela época. Do mesmo jeito que a arte do Romita Jr. pela DC pouco agregou a qualquer coisa. E essa volta dos dois pra Marvel, não estou dizendo em momentos específicos, mas eu vejo umas capas do Romita Jr., cara. Vi uma que saiu, a edição do mês passado, se eu não me engano, do Homem-Aranha, do Amazing Spider-Man. É uma capa horrível, uma horrível. Negócio assim, era uma mão segurando a máscara do Duende Macabro. Procura essa capa. É um negócio assustador, cara. Fala, cara, como é que isso daí é a capa da Amazing Spider-Man? Deus me livre. É desenhada pelo Romita Jr., cara. Que merda isso. E o Bryan Hitch, ele segue um caminho... A revista não é horrível, não, tá? Mas eu não consigo me empolgar mais tanto com a arte dele. E eu acho que ainda tem um outro detalhe. Eu não compro o Venom do Bryan Hitch, cara. Não compro. Eu acho que o Bryan Hitch faz um monte de coisa muito legal. Mas não, o Venom, pra mim, não é esse estilo de arte. Não é... O Venom, pra mim, eu amo a arte do Todd McFarlane, do Venom. Eu gosto muito da arte do... Ai, cara, o nome dele agora fugiu completamente. Fez muitas capas sensacionais. Fez uma fase muito legal no Homem-Aranha. Ele até voltou recentemente também para o Homem-Aranha. Ele é dos anos 90.
Ai, eu esqueci agora, também não vou conseguir lembrar. Mas ele tinha uma arte muito característica, muito legal pro Venom. Tem alguns autores que fizeram artes, porra, sensacionais. Mas essa arte aqui não é um Venom pra mim, tá? Eu vou mostrar as páginas pra vocês e aí isso ajuda a me desmotivar, tá? Ajuda a me desmotivar. Vou mostrar a página aqui, ó. Ah, cara, isso aqui é o Venom? Ah, não sei. Ah, mas ele tá com o novo uniforme. Ah, porra, não sei. Então tem algumas coisas, cara, que não me animam mais tanto. Até nas feições dos personagens e tal, tem umas coisas que me parecem meio mais ou menos. É o que eu te falei, a arte não é ruim não, eu tô reclamando sem motivo, tá? Mas é porque eu não compro mais esse... Eu não acho mais a arte dele tão foda. Vocês vão falar, pô, Babo, mas tá igual ao que era antes e tal. Mas eu perdi um pouco do tesão na arte do Brian Hitch, cara. Ela não me empolga mais. Eu não vejo mais a arte do Brian Hitch assim, cara, eu tenho que ler esse quadrinho porque é a arte do Brian Hitch. Não tenho mais essa empolgação toda, entendeu? E o Venom dele eu não compro. Não compro de jeito nenhum. A ideia do Venom dele eu não compro, tá? Então, material pra mim não foi suficiente pra me empolgar. O desenvolvimento aqui é bem mais ou menos e realmente eu não espere resenha do volume 2, porque tá saindo um monte de coisa legal na banca agora e eu tô completamente sem grana e não vou pegar Venom de jeito nenhum, tá? Então, continuando só pra gente fechar a revista, a gente tem a edição do Carnificina, que eu te falei aqui, que são alguns contos. E o primeiro é até bem legal, com a arte com o roteiro do Philip Kennedy Johnson e a arte do Edgar Salazar. E a gente tem também uma do Ram V com o Salvador La Roca. E para fechar com o Ty Templeton. Essa primeira história aqui é legalzinha, tá? É uma historinha, um conto aqui do Carnificina e tal, de uma menina moradora de rua e que vai ter algum contato com o Carnificina. Curti, é legal, é simplesmente uma historinha de terror, não esperem nada além disso, mas é legal, e ponto, legal e ponto, tá? Funciona e tal, tem uma violência, é o que a gente espera do Carnificina e não passa disso. Depois a gente tem uma outra que é também interessantezinha, mas eu não compraria por essas histórias, entendeu? Não. Isso daqui tá dando um novo gás pro Carnificina. E essa última história do Ty Templeton, eu vou mostrar aqui, que se for, eu mostro aqui a parte final, tem o Carnificina aqui bacana. É só essa paginazinha aqui, tá? É só uma bobeirinha, só uma espécie de tirinha aqui, uma página engraçadinha. E para fechar, a gente tem umas páginas do... Qual o nome do material? Do Marvel Voices Legacy, que são literalmente 5 páginas. Nem 5, são 4 páginas de um simbionte Venom na Nigéria. E é isso, cara. Mal dá para chamar de história, porque é muito pouco, é muito rápido. E é um personagem particularmente eu não conheço, tá? E eu já disse para vocês, cara. Eu não tenho nenhum apreço pelo universo simbionte. Nenhum. Tirando o Venom, que é um personagem que eu acho interessante a sua origem, mas o seu desenvolvimento, principalmente nos últimos 20 anos aí, eu renego completamente ele. Tá? Eu gostava dele como grande vilão do Homem-Aranha, mas depois teve muita coisa muito ruim e os últimos 20 anos esquece. Tem uma revista, pra mim, muito descartável e dispensável. Mas pode ser que seja interessante pra você. Eu não tô momento algum dizendo que o quadrinho é horrível, nem a arte e nem o roteiro. Eu tô dizendo que eu não comprei a ideia, que não era o que eu esperava. Eu esperava algo muito mais interessante, muito melhor trabalhado e muito mais cativante. Não fui cativado a ponto de comprar o volume 2. Acho que o trabalho que começou com a Ewing começou legal, nada brilhante, mas começou legal, mas depois o resto que veio com o Ram V não me convenceu nem um pouco. Mas, cara, tá aí. Tá na banca. Venom volume 1, tá aí, e aí depende só do teu gosto, tá? É contigo agora, é contigo, beleza? Vai comprar? Comprou? Curtiu o programa? Deixe seu comentário aí, fala comigo. Se é novo no canal, curtiu aqui o programa? O canal, cara, os reviews aqui são gigantes assim, tem esse esquema louco aí de bate-papo, sem edição, sem nada disso. Se tu curtiu, cara, que legal. Então passe a acompanhar a gente, se inscreva, ative a notificação do sininho e volte sempre. Não se esqueçam de se inscrever lá no Instagram do Barbas também, tá? Que tem um monte de coisa acontecendo por lá. E se você quiser ajudar o trabalho do canal, porra, vai comprar teus quadrinhos na Amazon,
usa o link do Barba que tá sempre aqui embaixo. Que você, porra, ajuda demais, cara. Ajuda demais ao Barba comprar um quadrinho, às vezes, que ele não quer, pra fazer o review pra vocês e falar, porra, realmente eu não vou comprar. Mas o Barba comprou. Barba gastou dinheiro pra você não gastar. E aí você dá aquela força comprando seus quadrinhos. Não precisa ser só esse, não. Usa o link que tá aqui embaixo e compra qualquer coisa na Amazon. Que você ajuda demais aqui o trabalho. O canal é pequenininho, cara. O canal não tem 500 pessoas comprando. Não tem nada. Se vocês não ajudarem, não tem. Barba não ganha dinheiro do YouTube. Não ganha dinheiro com nada. Mal ganha alguma coisa com o link. Mas o link dá uma ajudinha. Dá pra comprar umas 2 revistinhas. Sem exageros. Dá pra comprar umas 2 revistinhas que eu não ia comprar, mas comprar pra trazer aqui o vídeo pra vocês. Tá bom? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo. Mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.